tô com vergonha de fazer esse episódio com você. Mas eu quero, porque tinha que ser você. É sobre. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje, que é o episódio com o nosso primeiro convidado. Eu já falei pra vocês que sempre no último episódio do mês tem alguém especial que eu trago aqui para que a gente possa conversar mais da vida no geral e também dos temas relacionados ao mês, para que vocês possam também se inspirar. E hoje, como não poderia ser diferente, o convidado especial, ele é músico, o melhor do Brasil, professor, o melhor do Brasil e da região de Ribeirão Preto, compositor, vocês vão ter a real noção do que eu tô falando logo no começo do ano que vem, porque ele está num processo de produção do seu EP autoral. E mais do que isso são poucas coisas que não o definem, mas que dizem muito sobre tudo que ele acredita. Ele é meu benzinho, Hudson de Moraes Souza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ceder esse espaço aqui, tanto esse espaço digital quanto esse espaço físico aqui Barra nossa casa. Barra nossa sala, e por estar fazendo parte aí desse projeto que está nascendo, que eu estou muito feliz de ver, criando perna e ganhando o mundão lá fora. Que assim seja, daqui pro GNT. Tô falando todo episódio isso pra ver se o GNT me escuta. Quando eu tava pensando em trazer alguém aqui, eu fiquei com muita dúvida, mas é um simbolismo muito importante pra mim trazer você aqui, por conta de toda a construção que a gente tem feito na nossa vida. Mas eu percebo, a gente vai falar um pouco disso aqui também, mas eu percebo que a gente se ajuda muito nessa questão do trabalho, do ser autônomo, que isso fortalece muito o meu trabalho e eu vejo que eu também consigo te ajudar muito nesse lugar. Então, acho que não poderia não ser você. E aí, antes da gente conversar, eu queria trazer alguns acordos, né? Eu sempre trago acordos tanto nas vivências que eu facilito, quanto nas rodas, que eu acho que são acordos importantes para a gente se relembrando ao longo da conversa e da vida, e para isso a gente vai ter que talvez se relembrar o tempo todo, né? Então, eu queria trazer um acordo de, primeiro, falar a verdade, ou seja, praticar a honestidade radical com a gente mesmo, tanto eu quanto você. E aqui é um convite para que a gente se desapegue, né, de falar bonito, de falar legal, nós que somos comunicadores natos, né, para que a gente fale a verdade. Eu sei que é um pouco desafiador, mas é um propósito que eu tenho com o meu trabalho e também comigo mesma, né, que é de encontrar espaço de fortaleza para a vulnerabilidade existir, né, esse lugar de força. Comunicar se algo que eu te perguntar não for confortável para você. Então, esse lugar da honestidade radical não é um lugar de obrigação, de que você precisa responder tudo aquilo que eu perguntar, porque nós não conversamos sobre o que falaríamos nesse episódio. Ele até disse que... respirada. Ele até disse que preferia não saber para performar menos, né? Então a gente não conversou sobre o roteiro disso e eu também criei um roteiro base que pode ser facilmente mudado, já que eu sou ascendente em Gêmeos e adoro mudar o caminho das coisas, entendeu? Então, comunicar se algo não for confortável para você, trazer o não para esse lugar saudável e natural da nossa vida que faz parte, e falar em primeira pessoa, né? A gente talvez vai tocar em alguns temas aqui que com certeza se entrelaçam com a sociedade, se entrelaçam com coisas muito maiores do que a gente, mas que hoje a gente tem um espaço para falar especificamente daquilo que faz sentido pra gente nesse momento. Está de acordo, Hudson de Moraes? De acordíssimo. Algo a colocar sobre acordos? De maneira alguma, eu acho, inclusive, muito importante acordos, porque tudo é sobre relação, né? E quanto mais acordos nós temos, mais a gente se relembra do chão que a gente tá pisando. Então, hiper mega blaster válido. Eu quero ainda fazer um episódio com você falando sobre relacionamento afetivo específico. Legal. Que eu acho que o pessoal vai gostar muito e é algo que eu também gosto de compartilhar muito, porque o que a gente constrói, o que a gente vive juntos é algo muito único e acho que pode ajudar muitas pessoas também. Também acho muito válido. Mas é algo para depois. Se você que tá me escutando quer, já comenta, ou aqui, ou lá no Instagram.
deixa claro pra gente que isso também poderia te ajudar para que a gente organize isso de uma forma mais prática, certo? Eu queria começar falando com você então sobre o tema do mês. Sempre no primeiro episódio do mês eu tiro uma cartinha. E eu queria saber como foi agosto para você. Sabe quando na receita tá escrito sal a gosto? Aí você vai colocando a seu gosto e no final você fala, meu Deus do céu, não consigo comer. Eu acho que o mês de agosto foi isso, assim, tá ligado? Salgado demais, meu Deus do céu. Muitos desafios. Eu tava esperando desafios de um lado e aí os desafios vieram de outros lados, sabe? Foi um negócio meio doido esse mês de agosto agora de 2024. E o tema de todos os perrengues que me vieram foi sobre adultecer, foi sobre, de certo modo, até contraditório, agradecer pelo perrengue, sabe? Agradecer pela perspectiva que eu estou desbloqueando através daquela vivência. Qual experiência que aquela vivência está me trazendo. Então, esse mês de agosto, mesmo que ele tenha sido bem temperado, foi exatamente aquilo que eu precisei viver, sabe? Então, tô ainda com a língua bem, bem salgada, precisando tomar um pouco d'água para entrar no novo mês. A cartinha que a gente tirou do mês é a cartinha do Enxergando Além da Ilusão. Eu queria te perguntar, qual ilusão você sente que você está desvendando? Você falou aqui um pouco do adultecer, né? Claro que se você se sentir confortável em falar mais disso, se você não sentir, se for algo que você está elaborando, ainda tá tudo bem, tá? Mas eu queria te perguntar, porque a ilusão é como se fosse um véu, né? Que tampa a nossa visão de enxergar a realidade assim como ela é. A ilusão pode ser algo que a gente julgue como ruim ou algo que a gente julgue como bom, os dois, né? Uma crença limitante é uma ilusão que reduz a gente àquilo, né? E uma idealização de uma vida que ainda não acontece também é uma ilusão que nos tira da realidade, de uma realidade que existe de forma prática. Então, qual ilusão que você sente que você está mais desvendando dentro desse lugar do adultecer? Nesse processo do adultecimento, eu vejo que a ilusão que mais está sendo desconstruída é sobre um Hudson pequeno, um Hudson frágil, de certo modo, sabe? Um, um menino, um menino que não aguenta tanto da vida, sabe? E aí tanto não aguenta tantas as dificuldades quanto talvez algumas responsabilidades que com o processo se tornam fáceis e que se tornam parte da vida, como a rotina, a disciplina, não sei o que lá, coisas assim que constroem, né? Tijolinhos que vão construindo. Eu acho que essa é a maior ilusão que está sendo tirado, né? Essa imagem do véu é muito legal, né? De você observar, porque de fato você está por dentro do véu, tudo é turvo, né? Nada tem contorno ao seu redor, a luz não chega ao seu olho direito, e eu me sentia embaixo desse véu da pequenez mesmo, né? Em resumo, é isso que eu falei mesmo, até o momento que eu perdi o fio da meada. Cortes, temos cortes aqui. É engraçado você falar isso, porque eu também me vejo desvendando mais uma camada desse adultecer. Esse processo de adultecer, ele não é novo pra mim. Eu sempre acho que ele tá chegando no fim. Aí vem a vida e me mostra que tem mais uma camada a ser desvendada. E eu acho que o que eu mais tenho acessado de ilusão nesse mês foi, primeiro, de projetar muitas vezes as minhas questões nos outros. E aí você pode pensar, Nádia, mas você é terapeuta, que horror, você faz isso. Eu já falei que eu sou terapeuta justamente para me trabalhar e me ajuda muito a me relembrar disso constantemente.
porque a minha maior fuga é o processo do outro, né? Então, para mim é muito fácil querer ajudar demais os outros, querer resolver muito o problema dos outros e esquecer que eu preciso da minha própria ajuda, eu preciso de ajuda de outras pessoas, eu preciso de doação minha para mim mesmo também. Então, eu tenho esse mês sido convidada constantemente a olhar para dentro por meio de movimentos externos. Então, coisas externas acontecem, aí a minha tendência é: isso é sobre o outro. Aí eu paro, calma, o que disso é meu, o que disso é do outro, o que disso faz parte ou da nossa relação, ou da relação minha com o outro, ou da minha relação com outras questões. E uma das coisas que eu tenho pensado muito esse mês é sobre quanto de energia eu tenho despendido para as coisas que eu realmente quero construir. Eu falei muito disso nos episódios anteriores, porque eu acho que eu vivi uma ilusão durante muito tempo de achar que eu tinha energia infinita, de achar que eu poderia dedicar energia para todos os lugares, para todas as áreas da minha vida de forma proporcional, quase uma idealização de perfeição aí que jamais se concretizará. E aí eu tô me enxergando mais limitada energeticamente falando, no sentido de eu vou precisar me dar limites se eu quiser focar naquilo que eu realmente vejo como prioridade para mim agora. E esse lugar vem me convidando a abrir mão de soltar o tempo e a energia que eu demando para lugares que já são mais fáceis para mim. Como, por exemplo, o cuidado com a casa, como, por exemplo, o relacionamento afetivo, relação de amigos, o problema dos amigos, o problema do cliente, né? Então, eu tenho despendido muita energia para isso e pouca energia para um trabalho mais estruturado, que é algo que eu já venho fazendo, que hoje sim ele está muito mais estruturado do que já esteve no passado, mas que ele pede agora por uma reestruturação com mais chão, com mais raiz. E aí, para fazer isso, eu preciso tirar um pouco de energia desses lugares que eu tô acostumada a ficar doando sempre, porque se eu doar sempre para um lugar que nem no fundo tá precisando tanto da minha doação naquele momento, eu não vou ter energia suficiente para doar para um lugar que para mim é um pouco mais desafiador, que eu preciso de uma ação consciente, ou seja, um esforço consciente de pensar, e isso é minha prioridade agora e sempre me retomando para cá. Então, eu tenho vivido muito isso nesse último mês. Hoje foi um dia bem simbólico para mim dessa percepção também. E acho que isso é totalmente conectado com o processo de adultecimento, né? Demais. Você falando me trouxe que esse meu processo de soltar a minha criança vem com convites sobre essa constância, de dispor energia em mim mesmo, dispor energia no meu cuidado e buscar por essa rotina, por essa estruturação, e uma estruturação mais consciente. Então, parece que todos os meus trabalhos e todas as minhas demandas do mês de agosto me trouxeram esse convite de planejamento de aula, de planejamento da produção do disco, de agora você vai ter que agora que o retorno de Saturno me mandou um e-mail, aí o tema do e-mail era calvície. Aí o corpo do e-mail é: agora você tem que pingar todo dia minoxidil. Então, aí essas coisas me pegam muito desse lugar, assim, de nossa, todo dia eu não posso parar mais, sabe? Passar creme. Nossa, isso pra mim é sei lá, isso é algo tão fora do dia a dia que me parece assim de como é que eu vou fazer para lembrar. Mas é isso. Se você tá dispondo tanta energia para fora, né? Você não tem energia para, poxa, agora terminei de fazer não sei o que lá, eu vou ter que passar o creme agora. Agora é o momento. Até que chega num automático, né? A rotina entra nesse lugar. E te escutando, para mim vem esse convite, né? O adulto é aquele que faz o que fala que vai fazer. A energia do adulto tem muito dessa frequência, né? E a criança Que é do só na adultecer. vontade, né? E a criança vai fazendo as vontades que aparecem sempre, né? Apareceu uma vontade mais legal e mais gostosa, então eu vou abrir mão disso para fazer o que eu quero. O adulto é aquele que fala: não, eu vou e vai. Obviamente que existe uma linha entre rigidez, né? Que eu acho que a gente também precisa se respeitar, entender quando a gente precisa voltar nos sims que a gente deu. Mas eu tenho percebido muito isso, assim, o quanto eu estou comprometida
a fazer aquilo que eu realmente falo e aquilo que eu também acredito, porque muito do que eu falo é muito do que eu acredito. Mas eu vejo que ainda existe pouca prática nisso, até nas questões das queimadas que aconteceram aqui nesses dias, né? A gente tem falado um pouco disso, na questão da sustentabilidade, por exemplo. Eu acredito muito, eu tenho um discurso muito bonito, não sei se é a palavra bonito sobre isso, e eu vejo que eu poderia praticar mais isso. Eu vejo que tem ações minhas que poderiam estar mais coerentes com isso que verdadeiramente eu acredito. Porque ainda eu acredito que parece que tá meio no mundo de bambu luar, né? Infantil, de fato. E como que eu faço isso que eu acredito se tornar uma realidade na minha vida? Me comprometendo com ações, né? Me comprometendo com passos. Já que a gente tá falando um pouco dessa questão do trabalho e tudo mais, eu queria saber como que você escolheu ser músico. Como que foi o seu processo de entender que, nossa, eu quero fazer disso a minha profissão? Olha, sobre escolher ser músico vem muito antes de pensar nisso como profissão. Voltando nesse lugar da criança, né? Sempre foi algo muito natural para mim, a música. Minha mãe conta que eu pegava as colheres de pau e ficava batendo na fruteira dela, ficava batendo nas panelas e tal. Aí ela olhou e falou, vixe, esse moleque batendo aí nessas coisas não vai dar certo, não vai funcionar. Aí ela entendeu que ela não ia conseguir fazer eu parar de bater, e falou, então tá, então vai bater no lugar certo. Eu me colocou para fazer aula de bateria na igreja que a gente ia. E aquilo me encantou muito, assim. Tanto que depois disso eu nunca parei de ter aula de música, sabe? Eu nunca fiquei um período desse momento, eu tinha 7 anos. Desde os meus 7 anos, eu nunca fiquei período algum sem fazer aula ou sem estar em contato com a música de alguma maneira, sabe? Eu entendi que aquilo me nutria em um lugar. Nutria minha alma de fato, sabe? De coisas que entravam e também nutria uma vazão, né? Então foi algo muito natural a minha conexão com a música, assim, até um certo imã. Mas mesmo tendo essa naturalidade, esse chamado, essa tendência a estar sempre ao lado da música, ou ao contrário, a música está sempre ao meu lado, nunca entendia, né? Quem que estava mais perto de quem. Mesmo isso acontecendo, eu lembro do episódio eu com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, sentado na minha cama, chorando assim, e pensando que faculdade que eu ia fazer da minha vida. Eu tava terminando o terceiro colegial, e aí assim, um desespero no coração. Eu nunca fui muito bom na escola, assim, sabe? Volta nesse lugar da disciplina. Eu nunca fui muito estudioso de sentar e ler, estudar para prova, e saber o que vai cair na prova, tá seguro. Sempre foi um desespero. Então aí, na hora que eu vi que eu tinha que fazer um vestibular, que é a prova das provas, nossa, isso me desestruturou mais ainda. E eu lembro dessa cena, eu sentado na cama, chorando, pensando o que eu ia fazer da minha vida. E a música me passava pela cabeça, mas ao mesmo tempo também me vinham vários questionamentos que nossos pais, tios, avós sempre colocaram, né? De a arte não dá dinheiro, o que você vai fazer quando você não tiver uma renda fixa, né? Esse pensamento mais, mais antigo, né? E eu não julgo eles não, porque funcionou para eles, né? Cada um trabalha da maneira como sente. Mas isso me pegou muito, tanto que eu pensei em outras coisas voltadas a questões mais de humanas, sociais, mas graças à minha alma falar muito alto,
eu atraí isso pra mim, assim, e saquei um curso aqui na cidade de Ribeirão Preto, na UNAERP. E aí entrei em 2014. Fiz de 2014 a 2018, eu fiz licenciatura em música. E eu entrei achando que, nossa, vou entrar nessa faculdade, eu vou sair tocando tanto, nossa, eu vou tocar de tudo, vou tocar samba, jazz, não sei o que lá. E muito pelo contrário, lá dentro, por ser uma licenciatura, eu saí de lá entendendo como que a mente funciona, como que uma criança aprende, como fazer um planejamento de ensino e não sei o que lá. Então, eu entrei achando que eu ia sair de um jeito, eu saí de outro e ao mesmo tempo essa vontade de só estar no palco foi agregada com outras possibilidades. Eu não entendia, eu falava, tá, vamos lá. Eu posso trabalhar, mas eu posso trabalhar como professor, mas tá, vou deixar isso aqui engavetado, sabe? Nem vou pegar isso para fazer e tal. Meio que renegando, assim. Hoje eu vejo que talvez isso fosse uma fuga por a minha mãe ser pedagoga. Então era um medo, uma comparação a ela, talvez. Hoje eu vejo que tem alguma coisa ali. E eu fiquei muito tempo sem dar aula. Por conta da pandemia, que eu peguei a aula na mão, assim. E foi o que me segurou. Aí eu botei a mão pro céu. Falei, nossa, obrigado por conseguir dar aula, por saber. E aí eu me relembrei. Falei, nossa, dar aula é legal. Nossa, dar aula me nutre a alma de um outro jeito, sabe? E aí nos meus alunos eu me via. Eu via o Hudson pequeno aprendendo e entendendo as coisas. Eu lembrava dos exemplos dos meus primeiros professores e usava esses exemplos, e aí as crianças entendiam, os alunos captavam de um outro lado, e eu falava, nossa, é verdade, eu sei fazer isso, eu me sinto bem fazendo. Eu decidi, a música sempre esteve comigo, mas aí eu decidi trazer ela para esse lugar do trabalho, mas para um viés de performance, para um viés de palco, né, de show e tal, que eu acredito que a maioria dos músicos tenha esse vislumbre, né? Só que ela me convidou a algo mais estruturado. Ela falou, olha, isso aí pode existir, mas te falta uma estrutura. E aí que eu saquei também algumas palavras dos meus pais, de olha, é complicado se você não tem um pé de meia, vamos dizer assim, né? Se você não tem uma estrutura financeira, não é todo mês que pinga tantos shows que você está esperando, como é que você vai fazer? E hoje eu entendo o que eles estavam falando. E hoje eu agradeço também a pedagogia, sabe? E acho que é um lugar que também você se descobriu, né? Acho que se talvez fosse um lugar que você tivesse experimentado e não tivesse feito sentido, talvez ia ser difícil encontrar essa estrutura nesse lugar, né? Eu tenho alguns exemplos de amigos que fizeram esse mesmo caminho, mas que hoje são frustrados, que hoje dão aula, mas com um peso no coração, sabe? De, putz, não é isso que eu quero fazer. Nossa, que Porque saco. é um dom, né? Também o ensinar precisa de bastante paciência. Exatamente, constância. E aí volta nessa questão que a gente está falando. E acho que isso também me traz um lembrete muito, muito importante sobre o meu trabalho, que talvez ajude outras pessoas também, né? Que talvez ajude outras pessoas. Que é quais são os nossos lugares de poder com aquilo que a gente faz, né? Eu percebo que eu tenho um lugar de poder, é um lugar que a gente realmente se sente confortável fazendo aquilo, mesmo que no começo não seja, mas que aos poucos a gente sai de um lugar e fala, nossa, é isso, é uma sensação de conexão com aquilo que se faz, Pertencimento, né? Eu me sinto assim, por exemplo, em palestra, em guiando vivências, no retiro que eu fiz agora, eu me senti muito nesse lugar, no lugar de terapeuta. Então, são vários lugares que a gente exerce esse nosso poder, só que são de formas diferentes, né? Eu, como terapeuta, preciso
me conectar com esse lugar de uma forma diferente na qual de uma palestra, que é algo onde as pessoas estão só me escutando, do que num retiro, que é uma vivência, que não é só sobre uma pessoa, tem um monte de gente ali, né? E eu lembro que quando eu te vi tocando algumas vezes, eu lembro que eu falei isso um dia pra você, eu falei, nossa, o palco é o seu lugar de poder mesmo, né? É Que eu verdade, você me realmente falou isso no começo da relação mesmo. que eu realmente te sinto muito empoderado de si lá. E acho que talvez tenha, né, as questões do querer palco, que você trouxe um pouco aqui, que a maioria dos músicos talvez busquem isso pelo sucesso, né? Uhum. Mas acho que também tem um lugar genuíno de poder seu ali, né? De você realmente fazendo algo que você se sente bem, de você saindo do palco, às vezes com menos energia física, mas com mais energia de alma ali para viver a vida dali para frente. E eu vejo muito você assim nas aulas também, né? O seu entusiasmo em apresentar, o seu entusiasmo em guiar vivências ali Explicar para as as crianças, coisas. a bolinha da Betina que você vive levando para as crianças e ela fica chateada. Então, acho que essas são coisas importantes da gente pensar como autônomo, né? Porque a gente muitas vezes fecha o nosso quadrado para um lugar de poder só. E eu acho que isso também é Ou uma um lugar de remuneração só, né? ou um lugar de eu preciso fazer isso pro resto da minha vida, que eu acho que isso Também, também é uma também. coisa que não tá cabendo mais, né? Eu acho que tantas profissões novas estão surgindo que daqui a um tempo a gente vai, né? Não existia youtuber, influencer, podcaster, sei lá, se fala assim, né? Não existia nada disso há um tempo atrás. Hoje em dia tem gente que vive único e exclusivamente disso, né? E que a gente está num mundo em que várias profissões estão sendo ressignificadas. Então, talvez isso ajude também a quem está escutando a gente a pensar sobre a sua própria profissão e os lugares de poder que você exerce nela. E se talvez não tenha um desejo de ficar num lugar só, né? E como ficar num lugar só às vezes pode ir matando partes da nossa alma também, né? De o pedagogo que quer ensinar, que quer passar pra frente aquilo que aprende, é totalmente diferente do cara que tá no palco ali, né? Tocando, cantando, enfim, também se divertindo, né? Então, me veio muito isso na memória. E eu queria te fazer uma pergunta quanto a essa questão do autônomo. Porque eu queria saber como é pra você esse processo. Acho que a gente nunca conversou disso. Quando que na sua profissão você entendeu que ser autônomo não era só fazer show, não era só dar Nossa, aula? tá. Não sei se tem um momento que você lembra disso, Tem. mas geralmente o que acontece é que a gente decide o que a gente quer fazer. E quando a gente é autônomo, a gente não tem, às vezes, nem repertório para entender o que está por trás. Por exemplo, eu na minha família, a minha irmã foi a primeira, mas logo em seguida eu estava junta. Fora isso, não tive uma referência, por exemplo, em casa de alguém muito próximo que era uma pessoa autônoma. Autônoma de uma atividade que talvez não era tão bem vista, né? Não é uma odontologia, uma medicina, uma engenharia, né? Coisas assim que tem lá os seus desafios, mas tem uma estrutura financeira meio que já, entre muitas aspas, pré-programada mentalmente, né? Então, isso é muito do que muitas pessoas me dizem, né? De que eu não queria ser autônoma ou empreendedora, não queria cuidar de um negócio, eu queria só estar no show, só queria atender, eu só queria, né? E aí, quando foi o momento em que você percebeu que trabalhar com isso não era só isso, era ir atrás de contratante, era ir trocar com outros músicos, era gravar, acho que o gravar talvez seja algo mais palpável aí, né? Também era organizar a sua rotina, era organizar o seu financeiro, enfim. O processo para mim foi que o primeiro momento que eu tive contato com essa visão do autônomo foi quando é confuso, eu acho que foi caindo várias fichas ao mesmo tempo. O que acontece? Eu saí da faculdade, vamos na linha do tempo. Eu saí da faculdade em 2018, 2017 foi meu último ano. 2018 eu estava entrando para tocar num cover de Pearl Jam daqui de Ribeirão Preto, como baixista, backing vocal. E ali foi a minha primeira renda
a minha primeira renda constante, regular com a música. Porque até então eu tocava um aqui, um ali, entrava um dinheiro, não sei o que lá. Tinha trabalhado como CLT em 2 lugares. Mas com essa banda, que já tinha uma organização, que os donos da banda já estavam fazendo isso há 20 anos, sabe? Eles começaram a fazer esse cover nos anos 2000. Então, aí eu olhei assim e falei, caramba, olha, tá dando certo, tá fluindo. Foi talvez o primeiro momento que você viu que dava pra viver também de música. Exatamente, foi a primeira vez que eu falei, caramba, olha, todo mês pinga não, todo mês jorra. E aí eu olhei e falei, caramba, não pinga mais. Realmente a torneira tá aberta. Olha que beleza e tal. Só que eu ainda tava nesse lugar de empregado, né? Ele me passava a quantidade de show, eu tocava, a gente viajava e tal. Eu não tinha que me preocupar tanto, sabe? Você só atendia uma demanda, né? Diferente de ter que Eu criar talvez um a sua empregado. própria demanda. Exatamente. Mesmo sendo autônomo, vamos dizer assim, eu ainda estava nesse lugar como um empregado. Que dá um pouco mais de segurança nessa questão financeira, demais, né? demais. E aí que tá. Nessa época, foi a época que eu não parei para dar aulas. Foi a época que eu, tipo, realmente deixei isso de lado, sabe? Falei, pra que eu vou pensar em aula? Tô tocando sexta, sábado, domingo. Às vezes tinha feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo. Viajando pra caramba. Isso 2018. 2019 eu vim morar em Ribeirão Preto, numa república. Nossa, agora eu tô tranquilo, morando sozinho, tal. O que me fez abrir um pouco o olho foi que na época da pandemia não tinha show. Então eu tive que me virar, eu tive que dar um jeito. Voltei a divulgar minhas aulas, inventei um jeito de dar aula online, arrecadei aluno daqui e ali. Minha mãe me ajudou muito, comecei a dar aula de ukulele para minha mãe, para minha sobrinha. Amigos que eu fiz na estrada, eu comecei a dar aulas. E aí eu saquei de pera. Então eu tenho que organizar se os alunos me pagaram ou não. Uhum. Veio dessa demanda externa. Então eu tenho que organizar. Que dia que os alunos vão me pagar? Quanto é cada aula? Sabe? E aí começou a dar alguns sinais dessas situações, né? A pandemia foi melhorando, foi abrindo. E eu saquei que eu não queria parar de dar aula. Eu saquei que isso fazia sentido para mim. E aí eu comecei a organizar essas coisas de fato. Eu tinha o meu MEI já aberto há muito tempo e também há muito tempo um MEI que eu não pagava. E aí quando voltou da pandemia assim, eu olhei e falei, nossa, eu vou precisar desse MEI aqui. Não lembro para que era. Aí me caiu a ficha de, pelo amor de Deus, eu não pago esse negócio. O bagulho tá rodando lá. O que eu vou aprontar? Fui no Poupa Tempo, assim, eles me explicaram, ó. Essa dívida é sua. Não tem o que você faça. Você tem que pagar essa dívida. Então, beleza, então vamos reorganizar a dívida, não sei o que lá e tal. E aí foi mais um desse baque, assim, de, ó. Dentro dessa caixinha do autônomo, tem mais isso que você precisa fazer. Então, o seu processo de ir caindo a ficha, ver se eu entendi certo, tá conectado muito com a questão financeira. Sim. Porque, por exemplo, a minha primeira ficha que caiu foi da questão de rotina e agenda. Foi quando eu trabalhava, tinha um horário específico que eu trabalhava na construtora, e aí depois que eu saí da construtora, voltei da minha primeira formação, que antes disso eu tinha me permitido me dar férias. E aí depois disso eu lembro que eu voltei e eu falei, e agora? De que horas a que horas eu vou atender? De que horas a que horas eu vou fazer minhas coisas? De que horas a que horas eu vou encontrar meus amigos? Essa pra mim foi a minha primeira ficha que caiu. E pelo que você tá falando, a sua primeira ficha estava bem conectada com a questão da grana caindo, Demais. de ver que você precisava gerenciar ali aquela grana, que você precisava entender o que acontecia, pagamento até de casa, de tudo, né? Você morando sozinho é outra organização também, né? Demais.
Demais. Depois que veio essa ficha da agenda, porque o ciclo com essa banda, Pearl Jam Cover, foi se encerrando e outros ciclos foram nascendo meio que simultâneos, a ponto de aí já eu que tinha que prestar atenção como é que eu ia fazer minha agenda. Só que no mundo da música, né? No mundo desse tipo de arte que a gente consome, é muito sobre a demanda dos bares, né? Então, eu saquei que para eu conseguir ter uma agenda cheia e trabalhar nos espaços que já existe a demanda, que normalmente é sexta, sábado, domingo. Em Ribeirão Preto tem até bastante show, assim, se você quiser tocar de segunda a segunda, você consegue. Mas sempre à noite, sabe? Sempre nesses períodos que as pessoas saem para beber, para comer e tal. Para que isso acontecesse, que eu saquei que seria mais nesse período de final de semana, eu teria que ter uma cartela de contratantes. Aí essa foi a segunda ficha que começou a me cair. De que agora não é o dono da banda que vai ligar, sabe? Sou eu que vou ter que fazer o trabalho de conversar com essas pessoas, fazer com que elas lembrem do meu trabalho. Vender, argumentar, precificar. Aí que começou. E eu lembro de situações assim, de eu em casa, tocando de roda, assim, de eu vou ligar pra quem? Eu vou ligar pra essa pessoa. Não atendeu. Vou mandar mensagem. E aí é um desespero, né? Porque literalmente você é mais um no meio de milhões, sabe? É um mercado um pouco ingrato, isso. E aí eu comecei a sacar que não dá muito pra contar com o contratante, sabe? Ele não é uma pessoa. Ele não é seu amigo, sabe? Ele tá ali fazendo um trabalho. Ele tá ali precisando de uma pessoa para trabalhar, né? Ele tá precisando de uma prestação de serviço. Eu sou o prestador, só que ao mesmo tempo, no celular dele, tem 500 prestadores mandando o mesmo material que eu, ou sei lá, mais elaborado, ou mais linkado com a temática do bar e não sei o que lá. Isso me pegava muito. Isso começou a me deixar muito para baixo, porque eu media o meu valor na resposta dessa pessoa. Pessoa essa que eu nunca vi na minha vida, sabe? Que às vezes me contratou, mas de fato eu nunca vi na vida. Você acha que essa é uma das maiores dores desse cenário musical? Dessa valorização com base no que os outros dizem, ou no que os outros querem pagar, ou nessa questão mais externa? Eu acho que isso é uma dor muito grande mesmo. Quiçá a maior de todas. Porque, de certo modo, não sei, né? Não posso falar. Eu fiz um acordo no começo do episódio de falar na primeira pessoa, né? Então, vou buscar pincelar assim sobre o todo, mas depois voltar para mim. Eu acho que o que a maioria dos músicos tem como meta é uma agenda cheia, sabe? Uma agenda que esteja tocando em bares tanto da cidade quanto da região, sabe? Mas ao mesmo tempo tem uma lacuna nesse querer, né? Que ter uma agenda cheia não quer dizer que o seu trabalho está sendo bem valorizado. Porque às vezes, para ter uma agenda cheia, agora eu volto para minha fala em primeira pessoa, para ter uma agenda cheia, quantos shows eu não fiz recebendo pouquíssimo, sabe? Quantas demandas, quantos fugaréis assim eu quis apagar que não era para eu nem tentar, sabe? Não me cabia. Mas por conta dessa dor, literalmente.
um exemplo, né? Aqui no meu bar, vocês trabalham 6 horas seguidas e eu vou pagar o quanto eu quiser. Ou você vai trabalhar 6 horas seguidas e vai levar o dinheiro que der na noite. E aí, como é que é o dinheiro que der na noite? Qual certeza eu tenho, sabe? Só que ao mesmo tempo, por essa ilusão de que se eu tenho agenda cheia, eu estou prosperando, a gente acaba se colocando nesse lugar sem pestanejar. Pelo menos esse cara me respondeu. Ele é o meu amigo. Olha lá. Ou ele tá me vendo, ou ele Ele tá tá me me vendo, notando. ele está me valorizando. É muito pelo contrário. E eu pensando nisso, eu acho que é o custo disso, né? Que talvez a gente não pense. Você está falando de um nicho específico que é o seu de músico, mas quando a gente fala de autônomo sobre agenda cheia, o que é uma agenda cheia para cada um? Né? Porque às vezes a agenda cheia vem atender todos os dias, todas as horas, quase num regime CLT, e a gente nem aproveita também o lado bom de ser autônomo, né? Que é você ter um pouco mais de liberdade na questão dos seus horários. Mas, que custo que isso gera, né? Para os relacionamentos, que custo que isso gera para a saúde mental, porque se a gente está colocando o nosso valor à prova a qualquer momento, então uma coisa que der errado vai ter uma proporção muito maior, né? Porque eu também não sei falar não, né? Eu não sei falar não para contratante. Eu acho que talvez aí vem muito aquela falsa ideia que a gente aprende de que o cliente tem sempre razão. Né? Ou quem me contrata tem sempre razão. Tô aqui só para servir. E não funciona muito bem assim, né? Porque são pessoas se relacionando, todas as pessoas têm necessidades. São diferentes lugares ocupados? Sim, o contratante ocupa um lugar. O cara que vai lá tocar, né? Você indo lá tocar ocupa outro. Mas são pessoas no final se relacionando, que têm necessidades, que têm valores, né? E aí a que custo tá tudo isso? Você falou isso, me veio um padrão que eu tenho até hoje de não deixar para responder contratante daí um tempo. Tipo, não pode responder no final do dia. Não. Se ouviu a mensagem do contratante agora, me bate uma taquicardia aqui, me dá um negócio de que enquanto eu não respondo aquele ser humano, eu não fico em paz. Porque volta nesse lugar da competição. De ele tá me perguntando quais as minhas datas livres. Ele deve estar mandando para mais 10. Ele tá mandando para mais 10. Se eu não mando agora, se quiçá ele vai pegar alguma minha, tá ligado? Então vem nesse lugar da urgência. E outra, né, da valorização daquele ser e a desvalorização do meu ser, né? É um trabalho que eu tô tendo que fazer nesse exato momento, assim, sabe? Em alguns instantes eu consigo parar e falar, opa, agora eu tô fazendo outra coisa. Agora, se eu parar o que eu tô fazendo para responder essa pessoa, eu não vou fazer nem o outro bem feito. Deixa eu terminar o que eu tô fazendo, depois eu respondo. E aí eu comecei a ver que tá tudo bem. Sabe? Que ele não deixou de fechar porque você demorou uma hora para responder. Não perdi o trabalho, a pessoa não deixou de me perguntar quais as datas que eu tinha livre em outros meses. Então, é uma ilusão, né? Que, de certo modo, o neoliberalismo coloca pra gente essa competição, né? Que eu acho que quem trabalha como Uber, quem trabalha como iFood, também sente um pouco esse chicote, esse alto chicote, vamos dizer assim, de que se eu não aceitar essa corrida, se eu não pegar essa entrega para fazer, eu acho que eu não vou ter. Eu acho que é de todo autônomo e às vezes até de quem não é, né? Porque quando você pensa num regime de CLT, existe alguém superior a mim que me demanda também coisas. Quantos funcionários também dizem não para os seus chefes? Também tem espaço para dizer não, né? Também tem espaço para falar, isso não faz sentido, isso eu não dou conta, isso não tem outra pessoa que sabe fazer melhor do que eu. Como assim? Eu vou passar para outra pessoa? Eu não sei, então meu valor não é bom o suficiente, eles vão me trocar. Porque eu vejo que, na verdade, essa é uma dor muito maior, né, do que a gente em cada um na sua bolha. A gente tá falando de uma falta de autoestima geral de todo mundo.
né? De auto-amor, de autovalorização. Então a gente está correndo aqui para tentar descobrir o nosso próprio valor, né? E para que a gente consiga sustentar o nosso próprio valor, mesmo quando as pessoas estão falando que não. Né? Mesmo quando, na maioria das vezes, pessoas que nem de fato nos interessam, ou nem sabem da nossa vida, estão falando não para alguma coisa específica nossa, né? E o que mais eu entendi desse processo é que, de fato, essas pessoas que me deram muito trabalho para marcar alguma coisa ou para me aceitar foram as pessoas que continuaram me dando não é difícil essa é contraditório, né? Pessoas que me dão trabalho, eu acho que não é esse o termo. Vamos trocar por dificuldade. Os contratantes que foram muito difícil para eu marcar alguma coisa também foram muito difíceis para eu me relacionar depois, sabe? Pessoas que demoravam para pagar, pessoas que, sei lá, você chegava no bar da pessoa não te dava boa noite, sabe? Era um maltratado mesmo. Maltratado, de fato. Então, depois de um tempo a gente começa a entender que esse não tá na sua mão. Fala, opa, não quero tocar aí, cara. E que dizer não pra isso é dizer sim pra você, É dizer né? sim pra você, exatamente. De pera, não vou me rejeitar, tocar tudo isso de tempo por essa merreca de dinheiro. Só pra eu falar que eu toco no seu bar. Num lugar que nem me tratam bem. Num lugar que eu nem me sinto bem, exatamente. Então eu prefiro ficar em casa, mas é um processão É na lidar com um cabeça. desconforto muito grande, né? É, demais, demais. É, porque isso que você tá falando também bate pra mim, no lugar de terapeuta, né? De que eu tenho que aceitar todos os clientes. De que eu tenho que dar conta de todos os clientes. Primeiro, tem clientes que eu não vou dar conta da demanda específica, porque eu, como terapeuta, não consigo tratar tudo. Tem coisas que eu não tenho nem conhecimento para tratar e eu preciso saber dizer não, inclusive para essa pessoa encontrar alguém que realmente ajude ela nesse processo. Tem muitas outras que eu consigo, mas eu também preciso saber o meu lugar nesse sentido, né? E fora os clientes também que dão muito trabalho, que ficam ali desvalorizando o meu valor, né, que ficam às vezes desmarcando. Deixei de fazer alguma coisa específica que eu consigo fazer todos os dias e vou fazer hoje no dia, no horário da terapia. Não é um ato falho também, que né? que não tá ali realmente valorizando aquilo que eu tô entregando, que acho que é muito subjetivo, né? Eu acho que esse é um grande desafio da precificação e da valorização também de algo que não é palpável. Que é palpável, mas não é, né? A música, ela é palpável, mas ela é algo subjetivo. O meu trabalho de atendimento, ele é palpável, mas ele é uma entrega subjetiva, né? E aí, como que eu valorizo isso? É também aprendendo a dizer não para clientes. É também aprendendo a dizer não para quem ou eu não consigo atender ou eu não quero atender, porque eu também tenho o direito de não querer atender, né, determinadas pessoas dentro de contextos e questões específicas também, né? Eu tive uma experiência com um quase aluno. Você falando isso, me veio esse quase aluno na cabeça. Que da minha organização como professor, que eu dou aulas particulares também, eu faço uma primeira aula experimental, não cobro da pessoa, para a pessoa ver como que é a minha aula, o material que eu uso e etc. Eu marquei aula experimental com essa pessoa, ela não foi, desmarcou e muito em cima da hora. Na outra semana a gente conseguiu marcar e aí ele tava logo me falando, tal dia, nossa, vai me complicar, talvez eu tenha que mudar, sei lá, e aí logo a gente mudou e tal. E aí me veio uma vozinha da intuição, assim, né, falando, falei, cara, essa pessoa vai me dar um trampo. Já tá. Até com questão de horário, né? Que é uma coisa muito importante na nossa agenda. Nossa Senhora. E aí me vem uma outra situação, que é que eu dou as minhas aulas particulares, eu dou em casa. Se essa pessoa tá me dando trampo para marcar uma aula experimental, que confiança eu tenho para botar essa pessoa dentro da minha casa?
sabe? E aí eu comecei a olhar. E aí eu tive que, com muita educação, falar pra ele que, olha, cara, esse horário agora eu não vou conseguir atender mais nesse horário. Infelizmente, toma aqui o contato de alguns outros professores que vão poder te atender. E que se ele quisesse de fato fazer aula, que ele iria atrás dessas outras pessoas, faria o corre dele, se é a vontade dele de fato. Mas há um tempo atrás eu me forçaria a atender a qualquer custo, porque como pode eu pedir para o universo trabalho, eu pedir para o universo cliente, e quando chega, eu falo não. Eu falei um pouco disso no episódio da semana passada, que é saber perder para ganhar. Porque a gente fica muito preso nessa ideia do que eu estou perdendo e o foco fica só nisso, né? E a gente não para pensar no que eu dizendo não para isso, o que eu tô ganhando com isso. Sim. Porque a gente também tá ganhando, né? Ganhando às vezes mais confiança de dizer não, ganhando mais autoridade, dando os nossos limites para nós mesmos, né? Porque construção de autoridade é uma coisa que é de dentro para fora, ganhando a confiança de pessoas, porque quando a gente fala o que a gente faz, né, tudo isso traz mais um senso de confiança. Então, acho que são muitas coisas, né, uma tranquilidade, um autorrespeito, né, esse lugar que você trouxe, que é um lugar de honrar, né, essa voz da intuição que diz, de tipo, por quê? Por que sim? Por que tem que ser sim? Deveria ser tão difícil assim? Eu deveria estar sofrendo para fazer tal coisa? Não, pera, não. Conseguir se valorizar, né? Valorizar o seu próprio trabalho, não valorizar só o dinheiro que vai vir através daquele cliente, daquela pessoa. E qual que é a maior alegria de ser músico autônomo? O que a gente sempre fala das dores, né? Mas tem muita coisa boa, até por isso que tá tanto tempo nisso, né? Certa vez eu ouvi uma frase que ela é, ao mesmo tempo que cômica, ela é trágica, que é: trabalhe com o que você ama e você jamais vai amar nada na sua vida. Quando eu ouvi isso, eu tava esperando outra coisa, né? Nossa, que você vai se sentir realizado e tal. Mas dessas piadinhas de meme, né? Só que ao mesmo tempo é contraditório, porque tem um pouco desse lugar trágico, porque no momento em que eu quero descansar, eu vou parar pra ouvir Djavan. Mas na hora que eu vou trabalhar, eu vou ouvir Djavan pra fazer um especial de Djavan. Sabe? Onde que tá a linha? A linha desse espaço, né? Do Que meu. hora que eu tô descansando? Que hora que eu tô trabalhando? É muito contraditório isso pra mim, sabe? E é até uma conversa que a gente tem aqui em casa, né? Sobre esse lugar de tudo que você faz, eu me colocando, né? Tudo que eu faço parece que eu tô só trabalhando. Então, O que você faz no seu tempo livre? Componho. componho. Mas qual que é o seu trabalho agora? Ah, tô gravando as minhas composições. Então, tipo, pera, cadê a linha, né? Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, sabe? Ao mesmo tempo, é reconfortante. E eu queria até te perguntar isso, era uma pergunta que estava pra fazer no começo, eu não fiz, agora entendi por que eu não fiz. Você é uma pessoa que vê muito e que propaga muito a importância da arte, né, na vida. E eu acho que isso bebe muito disso que você estava falando agora, né? Isso talvez seja o seu hobby, porque você tem um espaço de desaguar muitas coisas ali, né? A arte é uma ferramenta muito potente para esse lugar de botar para fora, de expressão, sempre sem pensar no destino final, né? Porque o músico acho que tem uma propensão maior ao destino final, mas a arte não precisa do destino final para ser arte. Eu queria escutar de você e queria que você falasse um pouco sobre a importância da arte na nossa vida e a importância dela na sua vida. Tá, vou começar na primeira pessoa, então. Como eu falei, desde pequeno, a arte tá sendo transbordada através de mim, sabe? Sem eu perceber.
E na faculdade, quando eu entendi que através da composição eu conseguia estudar violão, eu conseguia estudar voz, eu conseguia estudar poesia, e junto de tudo isso eu conseguia me entender, me conhecer, sabe? Me caiu uma ficha, assim, de... Poxa, por que eu nunca fiz isso antes? É uma ferramenta sensacional, sabe? Então eu comecei a me desafiar através das minhas composições, sabe? Eu comecei a entender aonde eram os meus limites e cruzar eles um pouquinho e falar, olha, expandiu. Olha, o meu limite estava lá atrás, agora eu consigo fazer tal coisa. Eu ouvia uma composição de alguns compositores, de pessoas que eu admiro e tal, via técnicas, via maneiras de tocar, teorias aplicadas. Falava, nossa, isso é bonito. Eu vou fazer alguma coisa com isso. Deixa eu tirar o que ele fez. Ah, legal, ele fez assim, eu vou fazer desse outro jeito. E aí eu ia me encontrando. E ao mesmo tempo, esse me encontrar estava totalmente ligado com a minha terapia, sabe? Porque foi a época que eu comecei a pagar a terapia e fazer regularmente. E aí as coisas que eu escrevia, eu levava para ela. Olha, essa dor aqui tem cara de acorde menor. E tipo, o que é cara de acorde menor? Cara da terapeuta. Ela olhava assim, que? Nossa, olha isso. Ah, agora, mas isso daqui é muito maior com sétima maior. Eu, tipo, pra mim faz todo sentido na minha cabeça, mas são símbolos, né? São linguagens, né? E aí eu fui entendendo que essa ferramenta já estava aqui dentro, né? Então, hoje, o meu trabalho vai com essa frente de por que que você, eu tô falando com você aí que está me ouvindo agora, você, isso mesmo, você mesmo. Por que que você não está com a arte do seu lado? Mas não é o quadro que você comprou. Por que que você não pintou um quadro ainda? Não é a música que você ouve. Por que que você não compôs uma música ainda? E pra você, né? Pra você mesmo, tá ligado? Mas a gente pode pensar, né? Eu já pensei muitas vezes isso. Mas eu vou compor pra quem? Ninguém vai escutar. Mas é um desejo de um resultado que não precisa ter, porque a arte, ela ajuda a gente a viver melhor, né? Tem algum artista, algum arte educador que fala alguma coisa desse tipo, não vou lembrar quem. Mas é tipo, o primeiro espectador daquela arte é aquele que está fazendo. Isso tem um símbolo sensacional, porque é o primeiro crivo que vai falar que aquilo está finalizado, sabe? Você vai pintando, você olha pro negócio e se sente satisfeito. Por que que antes você não tava e agora tá? Ou seja, você enquanto espectador se sentiu realizado com aquele resultado, que a ponto de não precisar fazer mais nada, sabe? E aí você tece os seus comentários, você elabora os seus pensamentos através daquilo de, poxa, isso daqui que eu pintei é um sol, me lembra a alegria, me não lembra não sei o que lá. E aí você vai tecer as suas sinapses aí dentro, né? Mas eu acho que é sobre transbordar, sabe? Às vezes até sem tentar entender, né? Sem tentar entender, sabe? Poxa, mas eu nem sei fazer. Não é sobre saber, é sobre fazer. Isso vem muita frequência da criança, né? Exatamente. Por que a criança vai desenhar uma pessoa, ela desenha um pauzinho tudo horroroso, torto, descabelado, E boca pra um lado. na cabeça dela, ela tem ciência que aquilo é uma pessoa. E boca pra um lado e olho pro outro. E por que que a gente olha e fala que lindo? E por que a gente, quando fala,
A gente, quando fala que horroroso, porque onde você fez isso, né? Pra que você fez isso? Não vai mostrar isso pra ninguém, né? Adulto fazendo isso, mas é uma forma de expressar e de se conectar com a nossa criança também, né? Porque a gente tá falando muito do adulto aqui, mas esse adulto só vai ter um espaço saudável de existir na gente se ele for de mão dada com a nossa criança também. Exato. Né? Isso na vida de autônomo, isso na vida no geral, porque aqui a gente tá falando de entender valores, de organizar a rotina, coisas que não é só sobre o nosso trabalho, é sobre a nossa vida como um todo, né? E outra, voltando para esse lugar de saber trabalhar com a arte te desafia a fazer coisas. A arte, ela te cutuca em alguns lugares, assim, sabe? Esse exemplo que eu dei de que eu me sentia passando um pouco dos meus limites, sabe? Eu fiz isso, legal. Mas e se eu for estudar sobre figura de linguagem? Nem lembro o que é figura de linguagem. Bati um Google lá, li, beleza. Então eu vou compor uma música usando o máximo de figura de linguagem que eu consiga usar. Já foi meu exercício, sabe? É esse lugar de ser cutucado e então eu vou tentar. Ser desafiado. Né? Então eu vou tentar. Se isso não é a mesma coisa de ser autônomo, sabe? Porque eu pensei muito nisso enquanto a gente estava conversando, porque não é um lugar que tem um caminho pronto a se seguir. Acho que a gente tem caminhos de pessoas que viveram isso e deram certo, e acho que é super importante a gente buscar essas pessoas, essas nossas referências, que a gente se conecte e se identifique. Mas tudo vai ser teste, né? Tudo vai ser teste. E o bom da arte é que ela é um teste. Ela é um teste controlado, entendeu? Você pode fazer um hominho de palito com a boca torta. Ninguém vai morrer. Se o médico vai fazer uma cirurgia e testa alguma coisa, olha o perigo que tá na mão dele. Se o eletricista vai testar alguma coisa. No lugar de testar não é lugar da prática, não já na arte é, né? Na arte é, entendeu? Poxa, eu tô em cima do palco. Eu nunca fiz tal coisa. Eu vou testar. Poxa, mas e se der errado? Se der errado, tá tudo bem. Se der errado, alguns vão ouvir, outros vão achar legal, outros nem vão entender que aquilo foi um teste. E no final das contas, você vai ser nutrido. Então, eu convido você, autônomo, e mesmo que não for, eu convido você que está ouvindo aí a se permitir ser um artista para abrir caminhos para sua cabeça, para se sentir seguro a testar, sabe? Correr risco, correr risco, é sobre correr risco, exato. Eu li uma publicação hoje, eu não lembro quem que postou. Nossa, queria muito lembrar. Era uma publicação que falava assim, acho que foi a Samantha, taróloga, acho que foi ela, que ela falou assim, vou até pegar a publicação dela. Sabe como você e essa planta evitam riscos? Sendo artificial. Onde a vida há riscos. Evitar a todo momento se arriscar é se proteger da vida. Não seja artificial, seja de verdade. Eu achei muito genial essa publicação, porque traz muito isso, né? Se a gente tá tendo a oportunidade de arriscar, é porque a gente tá vivo. Então, que a gente possa honrar essa vida fazendo dela nossa, correndo os nossos riscos. Não é correr risco que os outros querem que a gente corra. Sim. É a gente correr o risco de arriscar, fazer as coisas que a gente gosta, fazer as coisas que nutrem a gente, arriscar fazer o que a gente não gosta, porque vida de autônomo não é só sobre fazer o que se ama, né? É também dentro daquilo que se ama, saber que tem várias coisas que são chatas pra caramba fazer, mas que vão ser necessárias e que tem dias que eu também não vou estar amando atender. Tem dias que eu vou estar cansada e por algum motivo vou precisar fazer a sessão, né? Porque a vida acontece para todo mundo. Então, óbvio que na balança eu acredito muito em um trabalho em que a gente possa amar o que a gente faz. Só que não é tudo sempre bom. Não é tudo sempre legal. Isso para a vida de autônomo e para a vida no geral. Só que a gente pode correr risco. É correr risco mais do que isso. Acho que chegou a palavra. A Betina precisava latir para chegar a palavra. O latido vocês não escutaram porque eu cortei.
Se permitir sair da zona de conforto, que não está confortável. Não da zona de conforto que é confortável, mas da zona de conforto que não é confortável. Porque, por exemplo, o adultecer é um processo de crescimento. Não crescer não é confortável para alguns momentos da nossa vida que a gente precisa dar esses saltos. A vida vai convidando a gente a crescer e a gente vai negando. E a vida vai mandando e a gente vai negando. E a gente tá querendo crescer. E a gente não enfrenta a dor que a gente precisa enfrentar para crescer. Seja essa dor de soltar o nosso lado mais divertido, também de trazer para perto esse lado mais disciplinado, esse lado mais responsável, né? Encontrar um equilíbrio disso. Então, correr risco é ver que você tá vivo, né? Quem não pode correr risco é quem não tá mais nesse plano, é quem não tá vivo, é a planta artificial igual a Samantha trouxe, né? E que bom que a gente pode estar aqui vivo e correr novos riscos na medida em que esses riscos façam sentido para o nosso processo de crescimento, para onde a gente deseja chegar também em algum momento da nossa vida. Eu acho que um grande presente que a raça humana tem nesse espaço-tempo que a gente está vivendo agora é poder escolher quais riscos. Porque outros animais, outros seres vivos não conseguem escolher. É claro que a construção das cidades, a construção do sistema econômico e tal, vem tudo de encontro com esse lugar de não haver riscos. Só que, exato, a gente cria uma vida artificial, né? A gente cria uma morte, de fato, né? Muito pelo contrário, né? Tá vivo, mas não que tá. Nem é vivo, nem é vida, nem é morte, né? Não é nada. Não é nada. Exato. Então eu acho que se permitir correr riscos te auxilia a conseguir escolher quais os riscos você vai correr, sabe? No final das contas. Por exemplo, como eu falei do meu processo aí de trabalho e tal, tocando, aí depois saquei das aulas e tal. Nesse processo em que o meu risco era não conseguir comer, eu tive que começar a dar aula. E aí depois que, poxa, já voltou, a renda já tava de boa, não sei o que. Eu já tenho grana para comer. Já tenho, minhas necessidades básicas estão sendo atendidas. Eu não quis parar com as aulas, porque eu entendi que eu não estava disposto a correr esse risco de novo. E eu entendi que eu também não estava disposto a me sacrificar correndo o risco da insegurança que só os shows me traziam. Então aí eu saquei que valia a pena perder, de um lado, a quantidade de shows que eu poderia dar para ter uma segurança com aulas, sabe? Uma segurança e uma nutrição também. Uma nutrição, exato. As aulas me abriram novos caminhos e ao mesmo tempo abriram novos riscos, né? Novas atenções e tal. E hoje eu consegui organizar essa quantidade de aulas a fim de não precisar tanto. Não é nem precisar a palavra. Eu consegui organizar a quantidade de aulas para não ficar desesperado quando não marca show ou quando o contratante não me responde, sabe? Esses riscos eu falei, cara, eu não quero mais isso. Essa insegurança, não. E que isso é um chamado para o crescimento, né? Exatamente. Eu não quero correr o risco de não ter grana no mês que vem. Então, o que eu vou conseguir fazer dentro... Quais ferramentas estão aqui? Óbvio que a gente está falando de um recorte social e também, né? De pessoas que somos privilegiados dentro da nossa realidade. Mas esse processo de dor, que é atravessar uma dor, faz com que a gente crie caminhos para não chegar no mesmo lugar. Porque não faz sentido a gente passar por um desafio e dali ficar repetindo. A gente vai repetir vários desafios, falando de autoconhecimento, a gente vai cair várias vezes em questões internas, mas a gente vai aprendendo a criar recursos para que
fique cada vez mais seguro estar e ser quem a gente é, na gente e na nossa profissão, né? É algo muito, muito maior, assim. Essa segurança é o que ajuda a gente a criar espaço para outros espaços, né? De criatividade, de outras coisas. Então, você está falando de um caminho que você percorreu e que você aprendeu com ele, né? Que você não deixei ele para trás, ele passou. Não, eu tô colhendo e levando os aprendizados que ele me trouxe comigo, porque faz sentido, porque me dá mais segurança financeira, porque eu também gosto, né? Porque eu acredito que esse é o melhor caminho para mim agora. E mais do que isso, eu também entendi um movimento sociocultural, sabe? Certa vez um amigo, inclusive até o Felipe da banda Pitoresco, que eu tenho essa produção até hoje com ele, certa vez ele me cutucou num lugar sobre, cara, a gente vive fazendo composição e falando sobre que o mundo tá difícil, que a política, não sei o que lá, que tem que mudar, que não dá mais pra ficar assim e tal. Aí ele falou, cara, se tem algum lugar que possa mudar, que a gente tenha algum poder, é dando aula pra criança. Porque naquele lugar ainda tá fresco, a terra tá adubada. Você vai plantar uma semente boa ali, ela vai germinar. É claro que Tem várias outras tem coisas várias envolvidas. variáveis aí, mas é você tentar arrancar a raiz de uma árvore que está fincada ali há 500 anos. Olha o tamanho daquela raiz, sabe? Ou você tentar nutrir uma raiz que está aqui crescendo. Falou, opa, ó, tem O tais. time é O diferente, né? time é Até o diferente. aprendizado da criança. A A criança aprende mais abertura é rápido. diferente. De nossa, O tio. risco, O o risco é errar. outro, exatamente, exatamente. Então eu comecei a valorizar esse lugar e me identificar com esse lugar, justamente por conta disso que eu falei aqui para vocês sobre desmistificar a importância da arte, de que para que você vai fazer arte? Você vai comer o Eu quê? nem sou artista, Eu né? nem sou artista, eu vou ficar fazendo isso pra quê? Aí eu não quero fazer isso, eu não vou trabalhar com isso, eu não vou usar isso pra nada. Você que se engana. E eu vivo voltando para as crianças de, gente, se você tem um violão em casa, ele é o seu melhor amigo. Que não importa qualquer coisa que aconteça, ele vai estar do seu lado. Se você tem um lápis, ele é o seu melhor amigo. Porque no final das contas, ele tá colocando pra fora você mesmo. E aí você vai entender que você é o seu melhor amigo e Que você vai bonito fazer a isso. sua companhia. Que bonito isso, Benzinho. Mas é sobre se enxergar, sabe? É sobre se valorizar, né? E aí eu queria, antes de te agradecer e fazer os momentos finais aqui, o meu momento. O meu momento de show da Xuxa. Entendeu? Agora é aquele momento que você diz que eu faço perguntas nadiônicas. Então, eu vou Eu mandar. posso fazer o tema? Você lembra? É claro que eu lembro, é um acorde diminuto. Ele vai fazer no violão. Ué. Quando eu comecei a me relacionar com o Hudson, eu tenho mania de fazer algumas perguntas profundas, que elas são simples, mas elas são profundas, entende? De tipo, nossa, qual é o seu maior medo nesse seu momento de vida? E aí ele parava, olhava assim pra mim e falava, nossa, Eu tava tomando açaí, sabe? Tava numa boa ali. Aí ele falou, nossa, que perguntas difíceis você faz, umas perguntas nadiônicas, né? E aí eu comecei em algum momento da minha vida aí filmar alguns amigos meus respondendo algumas perguntas e fazer um quadro de perguntas nadiônicas. E ele criou um tema. Visto que foi ele que criou o tema também aqui desse podcast. Então escutem, gente, para não ser jogado fora esse tema, né? Perguntas nadiônicas. Chegou o momento, então. Vamos lá, ó. Tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça, tá? A primeira palavra. Vamos lá. Lembrando da honestidade radical. Ai, meu Deus do céu. Mesmo. Vamos lá. Ser músico é? Essencial. Ser artista é? Inevitável.
Ser autônomo é? Um desafio. Uma frase que você falaria pro Hudson lá do começo da carreira, o Hudson músico pequenininho. O que você falaria pra ele hoje, em uma frase? As 3 coisas que eu acabei de falar. Vai ser um desafio, mas vai ser inevitável. E vai te trazer o essencial. E vai ser, ao mesmo tempo, essencial. E o que você falaria em uma palavra pro seu eu do futuro? O que você gostaria de deixar? Aí pode ser, não precisa ser uma palavra, não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma pergunta para ser respondida no futuro. Qual a mensagem que você gostaria de comunicar pro seu eu do futuro? Eu acho que é sobre continue acreditando, sabe? E aí eu acho que em várias coisas essa frase cabe, porque acreditar é algo que tá me movendo muito hoje em dia. E é o primeiro passo de tudo, né, também. Sabe? Acreditar é o que tá me fazendo continuar dando aula, acreditar que tipo, aquilo tá nutrindo aquelas crianças. Acreditar é o que tá me fazendo gravar o meu disco, porque se eu não acreditasse primeiro que aquilo faz sentido pra mim, eu ia deixar isso engavetado mais 1 ano, mais 10 anos, sabe? Então eu acho que é sobre isso. Continua acreditando, cara. Só que escolha o que você vai acreditar, sabe? E tá tudo bem mudar o que você acredita, mas continua. Eu acho que Continua na sua verdade. eu acho que acreditar é o que faz a gente dar o primeiro passo, como você falou. Uhum. E como que as pessoas te encontram? No Instagram, @HudsonDeMoraes, tudo junto. Hudson de Moraes, Hudson. No YouTube também, Hudson de Moraes. Daqui a um tempo ele vai estar no Logo Spotify. menos. Então não sei quando você vai estar escutando isso, mas provavelmente janeiro, fevereiro. Começo do ano que vem, né? Primeiro trimestre ali. O planejamento é colocar 7 composições minhas no ar, tendo a gravação feita de todos os instrumentos do disco por mim. Então vai ser um laboratório muito legal de tudo que eu já estudei. Está sendo, né? Está sendo um laboratório muito legal. Como que vai chamar? Voz, violão, poesia e percussão. São as 4 ferramentas que eu tenho Disponíveis. perto de mim, assim, sabe? As 4 ferramentas que têm sido minhas melhores amigas nesse processo de composição, que em paralelo também é o mesmo processo de autoconhecimento. Composição de música e da vida, igual você disse. Da vida. Composição do meu ser. Não dá pra dar um violão na mão dele. Não. Não, pode deixar, a gente já vai encerrar. Não dá pra deixar um violão na mão dele. É isso que ele falou, não se coça, se coça. É inevitável. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela nossa relação. Muito obrigada pelo seu trabalho, por tudo. É uma honra pra mim ter você aqui. Não podia ser outra pessoa. Eu tentei fugir de você porque eu tava com medo de não ser o momento. Mas fazia todo sentido. Eu escutei esse chamado, acreditei na minha intuição. Muito obrigada por isso. E como você está se sentindo? Como foi para você gravar? Estou me sentindo bem. Eu vejo o quanto a coisa fez sentido, o fazer fez sentido, sobre o quão à vontade, o quão natural eu fiquei fazendo, sabe? E é engraçado, eu me senti em casa. Olha, nem parece que você tá na sua sala. Nem parece que você colocou a meia do Homem-Aranha pra gravar. Nem parece que você colocou a coberta pra falar que ele falou, eu quero ficar confortável. Ele tava com medo do desconforto que poderia acontecer aqui. Mas eu me senti muito confortável com as perguntas, falando sobre a minha história. Eu achei muito gostoso esse espaço para falar sobre isso.
me compartilhar, né, sobre essas dúvidas, né, esses questionamentos do ser enquanto autônomo, né, do ser enquanto buscador do próprio dinheiro, né. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, tá lindo, você merece cada vez mais. Esse podcast aí vai entrar para a coluna do GNT. Que assim seja, Já, GNT, já. Eliana, me chama. É isso. Obrigada, gente. Até semana que vem.